E a gente combinou, vamos com as camisetas do clube de líderes. E é o que nós fizemos aqui. Bom, eu tô com uma camiseta do clube de líderes, o Henry tá com outra e o Paco tá com outra. São 3 gerações diferentes, né? Só que aí, Henry, eu não tenho condições de falar um pouco sobre essa história. Porque, por exemplo, desse eu não participei. Desse, eu participei muito pouco. E é só posso falar dessa aqui. Então, meu sonho era ter uma dessa, na verdade. Quando eu era adolescente, ali no final, acho que, me corrija se eu estiver errado, mas final da década de 90, começo dos anos 2000, eu queria ter uma dessa, nunca consegui por vários motivos. Essa vinha junto com o uniforme, inclusive, que era aquele uniforme chique, o uniforme que o Mário criou. É interessante porque esse daqui foi o primeiro clube de líderes da Paulista Leste e, se eu não me engano, foi um dos primeiros clubes de líderes que teve na União. Foi um projeto do Mário Rodrigues, é uma pessoa que vocês têm que trazer aqui de qualquer forma. Ele foi um dos primeiros coordenadores nossos, um cara assim sensacional. E foi uma ideia dele, ele idealizou isso daqui. Eu estava procurando aqui, dando uma olhada, porque eu tenho uma foto dele. Inclusive, eu costumo passar aula de história dos desbravadores na Paulista Leste. E eu sempre falo a respeito do clube de líderes, porque eu acho que foi um marco, foi um dos principais formadores de líderes naquela geração. E foi interessante que uma vez eu estava passando essa aula e estava tranquilo, né, passando a aula normalmente, como a gente costuma fazer, e ele entrou na aula no momento em que eu estava falando dele. Eu até achei a foto aqui, se o Linton puder compartilhar, estou mandando para ele aqui. Eu estava passando a aula e falando a respeito do clube de líderes, falando a respeito da importância e de como foi os líderes que foram formados. Eu mesmo fui um dos líderes formados por este clube de líder. Eu me formei em líder em 1995, faz um tempinho, né? Eu nem imaginava em nascer ainda. E foi a primeira geração, acho que, se eu não me engano, foi a primeira ou uma das primeiras gerações de líderes formadas pelo clube de líderes. Se eu não me engano, o clube de líderes é de 94 para 95. Então, eu acabei entrando nessa daí, eu acabei acompanhando e vendo o crescimento do clube de líderes. É um negócio sensacional. E as ideias do Mário eram extremamente revolucionárias para a época. Era uma coisa que ninguém imaginava. E ele tinha as ideias, colocava lá e o negócio funcionava, o negócio simplesmente fluía. Hoje, o clube de líderes está num formato um pouco diferente, né? Depois dessa camisa, veio aquela camisa, que foi com o Nardo, que ele acabou se tornando o coordenador, né, do clube de líderes, essa camisa vermelha aqui. E quando ele se tornou o coordenador responsável pelo clube de líderes, acabou que foram mudando algumas coisas, alguns itens. Formato, né? O formato do clube, do funcionamento. Mas uma coisa que é mega interessante é que o Nardo foi um dos aprendizes do Mário, que foi o responsável pelo clube de líderes. Depois de um tempo, depois de alguns anos, quando eu entrei na coordenação pela primeira vez, eu acabei sendo líder do clube de líderes também, que foi o clube que me formou. Com essa camiseta ainda? Com essa camiseta ainda. Aí depois foi quando eu saí de quando eu saí de São Paulo, eu não sei, acredito que foi você que entrou na liderança do clube, não foi? Quando você saiu, a pessoa que retomou o clube de líderes foi o Leite. Ah, foi o Leite. Leite, inclusive ele fez essa. Ele que fez essa? E aí, essa é a minha geração real, né? Entendi. Então, quando o Leite, o coordenador, assumiu o clube de líderes, ele fez essa camiseta. E aí é o que está até hoje, essa aqui. E atualizou o logo, ele atualizou, né? Porque eu acredito que na época foi quando teve a mudança no HUD, né? Isso. E não se podia utilizar o L1, né? Nem o L1, nem o D1, né? Nem o 1 podia usar. Nenhum desses símbolos principais, né, do 1 podia usar, só podia usar no uniforme. Então ele aí acabou tendo que utilizar, esse daí é o L2, né? Teve que utilizar o L2 e agora com o novo HUD... Pode voltar, né? Pode voltar esse daqui, né? Quem sabe a gente não volta às origens. Vamos ver. Tem alguém responsável hoje pelo Clube de Líderes? Hoje o que acontece? Na gestão do pastor Nelson, o Clube de Líderes ele meio que foi desmembrado. Como assim? Hoje o Clube de Líderes ele não funciona, não é uma responsabilidade, é lógico, tudo que acontece na PL é responsabilidade do pastor departamental e da coordenação. Porém, hoje quem organiza os clubes são nas regiões. Então, cada região tem o seu clube de líderes. Tipo são células, unidades, né? Exatamente, são células que funcionam nas regiões. Então, cada regional
ele atua de uma forma diferente. Tanto que quando eu era regional, eu tinha uma pessoa responsável, que era a Aline, né? Que hoje ela é do Clube Morumbi. Um beijão, Aline. Eu estive no Clube Morumbi na semana passada, Eu vi as passando fotos. aula de fogos. Oi. Quase coloquei fogo na minha cara, porque eu fui utilizar o carbureto e acabei jogando água demais, mas tirando isso, deu tudo certo, ninguém morreu e não toquei fogo na igreja. E ela era responsável pela nossa célula do Clube de Líderes, né? A gente chamava de classe de líder na região, cada região tem o seu nome, mas o formato inicial, a ideia inicial da formação de líderes é a mesma. Ah, então hoje o Clube de Líderes ele é voltado para a formação de líderes. Exatamente. E não para promover eventos para líderes, que tem uma diferença, né? Tem uma diferença. Inicialmente ele era mais voltado para eventos, né? Para Tanto- líderes formados, já atuantes. Exatamente, líderes formados. Ele era ele era uma célula de formação também, só que na época, o que acontece? Foi uma época em que estavam sendo criados os primeiros Leader Master. Em 95 para 96, chegou o cartão, que era aquele cartão, você com certeza não vai lembrar, mas o Jonas talvez lembre, era um cartão da capa vermelha de camurça. Sei, de camurça. Que foi o cartão que eu me formei. E esse cartão, ele tinha 3 classes. Era a classe de líder, a classe de líder avançado e a classe de líder master. Então, hoje teve uma inversão. Hoje é líder, líder master e master avançado. Na época era líder, líder avançado e aí depois o líder master. E ninguém sabia muito bem como que funcionava isso, porque pra gente era novidade. Novo, né? Todo mundo era novo. Tanto que a minha classe de master, que era o líder avançado, Tem. eu até trouxe aqui, é esse negocinho vermelho aqui, não sei se dá para enxergar. Aí, essa câmera melhora. Esse negocinho aqui vermelho aqui era o que a gente usava no globinho. A gente não tinha no braço? no braço no esquerdo. lugar. Se eu não me da engano, eu tenho fotos aqui. Deixa eu ver. Deixa eu mandar para o Lipton aqui, nosso amigo Linton aqui, para Nossa, legal. ver se... Oi? Ah, tá, beleza. Vou mandar mais uma para você, cara. Porque no braço esquerdo vai o brasão do campo, embaixo um globinho, né? Exatamente. Esse ia no lugar do globinho que Ia ia no lugar usado do hoje. globinho. Deixa eu compartilhar aqui. Esse era o master. Não, Esse era o avançado. Esse era o líder avançado. Não existia líder... Ah. Na verdade, existia líder... Era líder master, só que o líder master era... O avançado de hoje. Calma aí, deixa eu lembrar. Era líder, líder avançado e líder master. É Que isso era- aí. que era o Então, avançado de Era o hoje. avançado de hoje. Eu mandei para o Linton, mas para vocês darem uma olhada aqui, era assim, ele ficava no lugar do globinho, esse Essa símbolo. foto você já tinha visto sua. Então era muito novo para a gente. Tanto que se você olhar o símbolo, ele nem combina com o uniforme. Ele é todo... Fora do padrão. Fora ele do é meio que padrão, fora do vermelho. padrão. Ele é meio esquisito, né? E isso me faz lembrar uma coisa. O que você trouxe aí? Eu trouxe uma lembrancinha para vocês. Dizem que pobre tem mania de lembrar as coisas, não sabe o que pobre tem que tanto que Oh, lembrar. aí sim, ó. Que da hora. Mas eu trouxe um bottom que foi o último evento que eu participei como coordenador antes de sair da PL pela primeira vez, porque eu fui da PL, fui regional, fui coordenador, saí, fui morar em Maceió, acabei me tornando regional lá também, e aí depois eu voltei para cá. Esse daqui Esse é o... esse do meu. Desafio Aí. Olímpico de 2007. 2007. Linton, vem buscar o seu também aqui. Aparece, já dá um oi para as câmeras aqui. Quem quer, Linton fica atrás das câmeras, mas quem quiser ver esse botão aqui de pertinho, eu vou postar agora lá no canal, no Instagram do canal Desbravando. Tá bom? bacana. Tirar uma fotinha agora. Se puder, posta o símbolo também, Tira desse também, ó. que daí é o símbolo de Posta no Instagram lá do canal. o símbolo de líder avançado esse daí. Caramba, da hora. Obrigado, hein? Aí sim, vai pra coleção. E aí nessa época era tudo era muito meio nebuloso, tanto que o meu instrutor de líder master, de líder avançado na época, foram outras pessoas que estavam fazendo a classe ao mesmo tempo. Então, a ideia do clube de líderes na época era formação, mas formação era como se fosse uma espécie de pós-graduação. Tipo uma formação colaborativa. Com Exatamente. Todo mundo junto. Ajudava todo mundo. Tanto que nessa primeira investidura, o Mário, que era o nosso líder, ele ajudou todo mundo a se formar.
em líder avançado, e ele acabou se formando na investidura depois, na investidura seguinte, que eu acabei me formando em 97 no Campuri, na Direção de Deus, o famoso DDD, o X Campuri. Foi o 10º Campuri, lá em São José, no CTA de São José dos Campos. E o Mário acabou se investindo no Congresso depois disso. Por quê? Porque ele se dedicou tanto para ajudar a gente que acabou que ele não conseguiu. Ele mesmo não conseguiu concluir.